Olá, queridos amigos, iniciando mais um programa, iniciando mais um momento de estudo, mais um momento para que a gente tenha certeza de que sem o livro da vida estamos condenados à morte. Quero aqui contar com a participação, a elucidação, o detalhamento dos nossos mestres que estão conosco hoje, a quem agradeço imensamente essa dupla maravilhosa. Muito obrigada, professora Maíla. Eu que fico agradecida de estar aqui com vocês e com o pessoal de casa. Bom demais, né? Bom. Isso é que nem saborear o manjar, ter um momento como esse, né? Agradecer ao diácono José Carlos. Muito bom estarmos juntos aqui para saborearmos a palavra de Deus. Deus. Isso mesmo, esse manjar da vida. É, exemplo de São João, né? Exemplo dos profetas que comeram o livrinho, né? Então hoje vamos saborear páginas da Bíblia. Que bênção. Dizer que nós estamos, aqueles que nos acompanham já sabem, mas quem está chegando hoje, estamos no segundo livro de Samuel. Vamos avançando, Samuel tem se mostrado aquele homem que a gente sabia que seria um homem, um juiz, além de um profeta, né? Considerado grande ou pequeno profeta? É um grande profeta. É um grande profeta, Samuel, né? Trabalhou aí com dois grandes reis, né? Sim. Saul, e vai preparar o caminho para Davi, né? Foi um grande suporte na história da igreja, Sim. né? Na história da formação do povo de Deus. Não só profeta, mas também um grande juiz, o último juiz o último dos de juízes. Israel. Com essas informações, gente, partimos aqui então para, como eu disse para vocês, no livro de Samuel, o segundo deles, o capítulo 7º. É um trechinho um pouquinho longo, mas essas histórias são gostosas da gente ouvir. Quem tem dificuldade em se concentrar pela audição, fecha os olhos, fique ouvindo a narrativa, que já já vocês mergulham na história. Vai falar exatamente da profecia de Natã. Começa o versículo 1 dizendo: quando o rei ocupou a sua casa e Yahvé o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: vê, eu habito numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faze o que teu coração diz, porque Yahvé está contigo. Mas nesta noite a palavra de Yahvé veio a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi: assim diz Yahvé: construirias tu uma casa em que eu venha a habitar? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz surgir do Egito os israelitas até o dia de hoje, mas andei em acampamento errante, debaixo de uma tenda e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os israelitas, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel: por que não edificais para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi: assim fala Yahvé dos exércitos: fui eu que te tirei das pastagens onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel e o fixarei, para que habite nesse lugar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes, desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel. Eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. Yahvé te anuncia que ele te fará uma casa. E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com os teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Vamos parar aqui no versículo 12, porque já temos bastante informação e eu vou precisar também que... Pode, diácono, fazer um pequeno retrocesso para quem perdeu o nosso encontro passado poder se situar onde nós estamos aqui? Bom, então a gente está aqui no contexto em que o rei Davi mandou trazer para Jerusalém
a Arca da Aliança. O rei Davi, ele estava assim, muito preocupado, né? Porque ele estava habitando em uma casa de cedro, né? Uma casa bonita, uma casa confortável, digna assim da realeza. E Yahvé, a presença de Yahvé na Arca da Aliança, estava peregrina, né? Habitando em tendas. Então ele falou, como que posso eu habitar numa casa confortável, uma casa de cedro, e o meu Senhor está habitando numa tenda, né? E então, assim, o capítulo anterior, a arca estava vindo, então Davi dançou diante da arca. Isso, a sua esposa Micol, ela ficou com ciúme porque as meninas do reino, né, da realeza, elas ficavam ali cortejando o rei, que usava um éfode, não é? E oferecia sacrifícios e dançava e louvava a Deus diante da arca. Ela censurou Davi por isso, com toda a esposa deve ter ficado meio com ciúme dele, né? E o censurou, né? E por ele dançar diante da arca. Mas era uma manifestação muito bonita de louvor e de adoração por parte de Davi. Era algo que brotava do coração dele, ele tinha o coração segundo Deus. E então, o nosso capítulo, nesse contexto, nós temos então a profecia de Natã, o grande profeta, que a gente vê assim que no Antigo Testamento, sobretudo na monarquia, os reis tinham associado a ele um profeta, né? No caso de Saul, nós tínhamos Samuel, e agora aqui nós temos Natã, que acompanha o rei Davi. Então ele manifesta para Natã a preocupação dele de Yahvé morar numa tenda e ele morar numa casa confortável. Natã, ele a princípio concorda, né, com Davi, dizendo, vai, faz o que o teu coração diz, né, Yahvé está contigo. Só que depois Yahvé vai se manifestar para Natã, para o profeta Natã. E aqui nós temos então o cerne, nós temos o ápice do livro de Samuel, né? Porque o ponto alto não são as guerras, não são as vicissitudes, não, o ponto alto está aqui nesse capítulo 7, que é a profecia de que o reino de Davi não teria fim. Então Davi, preocupado em fazer uma casa para Deus, então a gente tem assim digamos, essa antítese, que enquanto Davi quer fazer uma casa para Deus, Deus anuncia o contrário. Não, quem é você para fazer uma casa para mim? Eu farei de você uma casa, mas uma casa no sentido de dinastia. Por exemplo, quando a gente vê a história do Brasil, a casa de Bragança, a casa de Orleans, a casa de Avis, né? São famílias, são dinastias poderosas da Europa. Então, Deus está anunciando que ele iria instituir a casa de Davi, né? E que ele não faria templo algum, mas seria o sucessor dele. Então, nós temos aí uma profecia próxima e uma profecia remota. A próxima é que Davi não iria construir, que seria Salomão, o sucessor, que iria construir, e a remota é que a dinastia de Davi não teria fim. Aí a gente vai ver durante a história que acabou a dinastia, com as invasões, Babilônia, persas, gregos, então, e quando que vai se cumprir essa profecia, né? No Novo Testamento, os autores sagrados, eles interpretam essa profecia em relação a Jesus. Então aqui é o princípio das profecias. Depois nós vamos ter a profecia de Isaías 7,14, né? Vamos ter profecia também com Miqueias, que diz, Belém, Éfrata, não serás a menor entre as cidades de Judá. Então aí os profetas seguintes a Natã, Deus vai anunciar também o Messias, né? E essa profecia, ela tem a realização plena na pessoa de Jesus, que, segundo os evangelistas, sobretudo Mateus, Jesus, ele é o filho de Davi, né? São José é o pai adotivo de Jesus, ele tem essa descendência davídica e, por conseguinte, em Jesus se realiza,
né, de forma divina a realização, a consecução dessa profecia. Muito bem, então, Maíla, como diz o nosso texto, nesse capítulo 7, começa justamente falando da profecia de Natã. E tem uma notinha de rodapé. E aqui no meu livro, que é o Bíblia de Jerusalém, diz que a profecia está construída sobre uma oposição. Isso que o diácono acabou de falar. Não será Davi que fará uma casa, que no caso dele era a preocupação de construir o templo para Yahvé. Mas será Yahvé que fará uma casa no sentido dessa dinastia onde o Senhor nascerá, onde Jesus nascerá, né? Exatamente. Interessante essa concepção, porque parece uma coisa muito humana por parte de... no caso aqui, quem foi que fez foi o Natã, de querer construir, Davi querer construir essa morada, como querer dar uma proteção, um aconchego, um local de encontro, né? E, no entanto, na verdade, ele está perdendo a percepção de que, muito além dessa construção material, há algo muito divino por trás disso, que é a casa onde o Senhor nascerá, né? Deus sempre nos surpreende. E é natural aqui a preocupação de Davi, porque ele sendo um rei, a monarquia já estando consolidada com Davi, ele mora num palácio, então ele se preocupa. Durante o tempo do deserto, em que o povo sai lá do Egito, passa 40 anos pelo deserto, Deus sempre esteve com o povo na Arca da Aliança, ali na tenda, que era sempre montada num lugar central de todo o acampamento. A tenda da visitação. A tenda da visitação. Deus fez morada entre nós. A tenda de Deus, né? Simbolizada ali pela Arca da Aliança. E é normal, então, que Davi agora, quase que se sentindo responsabilizado, já somos um povo estabilizado, fixado ali naquele lugar, eu tenho um palácio. Como Deus pode não ter? Mas Deus surpreende, aí vem a questão, porque enquanto Davi quer fazer uma casa para Deus, Deus vai fazer morada na sua dinastia. Exatamente. E para sempre. Porque um palácio, cadê o palácio de Davi? Acabou um dia, foi destruído. Agora, a casa de Deus, a morada de Deus em nós, na nossa existência, ela vai ser eterna, porque é o próprio Jesus. Por isso que lá no prólogo de João, fala que ele fez sua tenda entre nós. Sua tenda é a sua morada, a sua casa. Porque uma vez que esse Filho de Deus veio no meio de nós e se pôs em nosso meio, na nossa existência, para sempre ele estará. E Jesus vai ser realmente a personificação dessa casa que Davi começa. O desejo vem de Davi. Vai se consolidar com a dinastia a partir da descendência dele, né, da família dele. Então, finalizando esse capítulo 7, só mais um trechinho a partir do versículo 13. Será ele que construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele pai e ele será para mim filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoites de homens. Minha fidelidade não se afastará dele, como a tirei de Saul, que afastei de diante de ti. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o seu trono se estabelecerá para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Aqui nós temos a dinastia messiânica. Sim. Porque Jesus, que é o Filho de Deus, que vai vir para nos salvar, vai se tornar homem para nos salvar, Jesus é descendente de Davi. Por isso, ele, em várias passagens do Evangelho, ele é chamado Jesus, filho de Davi.
Porque em Jesus, essa promessa que Deus faz a Davi se cumpre. Então, Jesus está intimamente ligado a essa profecia que Natan faz a Davi. E essa esperança sempre foi algo que manteve e existiu no meio do povo de Israel. Eles viviam com essa esperança. A esperança de que o Filho de Deus, o Messias, viesse. E esse Messias sairia da casa de Davi. Deus fez uma promessa: eu firmarei a realeza dele. Nunca faltará ninguém no trono, na descendência de Davi, para que pudesse suceder. Mesmo em tempos em que o povo de Israel foi subjugado por outros povos, pelos gregos, pelos romanos, essa esperança de que um dia Deus iria restabelecer ao trono um descendente de Davi. Eles sempre mantiveram essa esperança. Essa era a grande promessa que o povo sustentava, de que Deus não, fazendo uma vez essa promessa, ele nunca iria deixar de cumpri-la. E o cumprimento vem em Jesus. Uhum. Por isso, toda a ligação, o nascimento de Jesus, vindo tanto da parte legal de São José, que era um descendente de Davi, quanto também da parte de Maria, que também era descendente da casa de Davi. Então, Jesus tem uma descendência tanto legal, no sentido jurídica, civil, quanto uma descendência de sangue da casa real davídica. Genética, né? Genética. Por isso, precisa nascer em Belém, que era a casa de Davi. Davi era um belemita. Então, por isso, todo o cumprimento do nascimento de Jesus está ligado a Belém, a casa de Judá, a tribo que Davi pertencia e principalmente a essa dinastia. E cumpre aquilo que Isaías fala: eis que virá o príncipe da paz, ele trará o cetro de ferro, ele governará as nações. De quem aquela profecia de Isaías está falando? O cumprimento é Jesus. Isso foi em que anos, mais ou menos? Davi? Davi, anos antes de Jesus nascer? 900 anos, mais ou menos. Século décimo para o nono, aproximadamente. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, Deus tem o seu tempo. Mesmo fazendo essa promessa aqui a Davi, e depois a casa de Davi teve aí sucessões a partir de Salomão, ainda como uma dinastia unida. Depois ela se separa, a gente vai ver isso mais à frente lá no livro dos Reis. E aí parece que aquela profecia, onde estão os descendentes da casa de Davi, quer dizer, Deus quebrou a promessa? Não. Porque aqui essa promessa é muito maior do que apenas um herdeiro no trono de Davi. É um rei para sempre. E esse rei para sempre é Jesus. Que veio estabelecer seu reinado. E veio para cumprir isso, o reino dele existe, mas principalmente esse reinado de Cristo vai ser consolidado. Então, uma questão assim muito humana, né? Muito assim, talvez até infantil a pergunta que eu vou fazer. Mas, na verdade, Deus escolhe Davi para estabelecer a partir dele a sua dinastia, ou é porque Davi se manifestou um homem muito ardoroso na vontade de servir a Deus, que ele foi escolhido para ser o primeiro dessa dinastia? Ou seja, foi Davi que se insinuou para Deus, dizendo, claro que não é, estou usando as figurativamente, né? Foi Davi que se mostrou um homem assim, muito digno dessa dinastia? Ou foi Deus que estabeleceu no coração de Davi já essa semente de que ali nasceria a sua casa, a sua sucessão? Seria as duas coisas, seria as duas coisas. Por quê? Em primeiro lugar, Deus
chama Davi, chama mesmo o povo de Israel, é por pura graça, né? Por pura bondade de Deus. Por quê? Como diz Dom Vitório Pavanello, esse povo não era farinha de fazer hóstia, não. E nem o rei Davi também não era farinha de fazer hóstia. Ele tinha o coração segundo Deus. Então aí entra a segunda parte. Primeira parte, né, da sua pergunta, Deus escolhe, Deus chama. Davi tem um monte de vicissitudes que nós vamos ver depois na sequência, né? Poligamia, adultério, todas essas coisas. Mas ele tinha um coração segundo Deus. Por quê? Porque ele escutava, ele se arrependia, ele se humilhava diante de Deus, ele pedia perdão pelos pecados. Então ele aceitava que a misericórdia de Deus era muito maior do que os seus pecados. Então por isso que Deus, conhecendo a fundo o coração, o chama. E nele então se cumpre essa profecia. Deus conhecia o coração de Davi e apesar de seus imensos pecados, ao contrário do primeiro, que era Saul, que se fechava diante da graça de Deus, de Davi. Salomão, filho de Salomão, seu filho. né? Então ele encontra graça diante de Deus. Então aí nós temos, de um lado, a graça de Deus, de outro lado, a resposta de Davi, que apesar dos seus pecados, ele era aberto à graça de Deus. Deus tem os seus escolhidos. Davi é um escolhido de Deus. A gente sempre fala esses temas aqui muitas e muitas vezes. Deus tem os seus escolhidos. Davi era um. Só que Davi sempre foi dócil a Deus. Esse coração segundo Deus que o diácono fala, era a docilidade de Davi. O que é ser dócil? É perceber que não é perfeito, que tem os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, mas diante da correção de Deus sobre ele, ele sempre se mostrou dócil. Voltava, reconhece. Tanto é que Deus faz uma promessa a Davi de que nunca, ainda que a espada, ou seja, as tribulações, o mal, as guerras, as trapaças, a disputa de poder existissem ali na casa dele, com seus sucessores, Deus nunca tiraria a sua bênção sobre Davi e sobre a descendência dele. Então, a sua pergunta é isso que o diácono colocou, mas só queria acrescentar essa docilidade, a eleição e a docilidade, porque de nada também pode Deus escolher e eu não ser dócil. Eu ser rebelde. Porque eu acho muito importante a gente trazer uma situação dessa para nós que continuamos essa história hoje. Claro, não com o peso de um Davi, não com o peso de um Natan, claro que não. Mas cada um desempenhando o seu papel na sua família, na sociedade, nas comunidades onde está ali vivendo, né? Mostrar esse coração, esse coração aberto a Deus, sempre disposto a recomeçar, sempre disposto a reconhecer suas falhas, sua pequenez e dizer, Senhor, faça de mim o que tu queres. Sim, e um fato também muito importante, né, nessa história de Davi, pegando esse texto, essa fala que você teve, é que com todos os erros que Davi teve, e não foram poucos, algo que Davi nunca fez, idolatria. Nunca o coração de Davi foi de outro Deus que não fosse Javé. E é aí que Deus se sente atraído para Davi. Porque é um coração que com falhas humanas, mas sempre foi dele. É um coração fiel. O que é um coração fiel a Deus? É um coração que nunca se perdeu com outras coisas. Certo. Tem o pecado pela humanidade, pela fraqueza, mas nunca se deixou levar por outros deuses. Ao contrário dos demais que vão vir aí, de tantos outros. E o próprio Saul, né, que consulta Saul, a vidente de Endor, que apronta um monte, né? E Salomão, que
vai ter muitas e muitas O coisas, filho mas de essas Davi. são cenas do próximo capítulo. E são coisas que eu vou pedir para aguardar, porque nós vamos começar já a entrar daqui a pouco nessas situações. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui. Eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos. Santíssimo. Ok, nós voltamos. Vamos fazer aqui, vem uma oração de Davi, que nós vamos, é um pouco extenso esse texto, mas vai nos ensejar fazer um belo entendimento desse coração de Davi, né? Essa necessidade de honrar e louvar a Deus. A partir do versículo 18. Então o rei Davi entrou e ficou diante de Yahvé e disse: Quem sou eu, Senhor Yahvé? E qual é a minha casa para que me trouxesses até aqui? Mas isso é ainda pouco aos teus olhos, Senhor Yahvé. Tu falastes em favor da casa do teu servo para um futuro distante. Essa é a lei do homem, Senhor Yahvé. Que mais poderá ainda dizer-te Davi, pois tu mesmo conheces o teu servo, Senhor Yahvé? Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, tiveste essa generosidade de instruir o teu servo. É por isso que és grande, Senhor Yahvé. Ninguém há como tu e não existe outro Deus além de ti mesmo, como ouviram os nossos ouvidos. Como o teu povo Israel, há outro povo na terra a quem um Deus tivesse ido resgatar para fazer dele o seu povo, para dar-lhe um nome e realizar em seu favor tão grandes e terríveis coisas, expulsando diante do teu povo que resgatastes do Egito nações e seus deuses? Estabelecestes o teu povo Israel para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Yahvé, tu te tornastes o seu Deus. Agora, Yahvé Deus, guarda para sempre a palavra que dissestes a teu servo e a sua casa. Estabelece-a para sempre e age como disseste. O teu nome será exaltado para sempre e dirão: Yahvé dos exércitos é Deus sobre Israel. A casa do teu servo Davi subsistirá na tua presença, porque fostes tu, Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, que fizeste esta revelação ao teu servo. Eu te edificarei uma casa. Então o teu servo teve a coragem de te dirigir esta oração. Sim, Senhor Yahvé, és tu que és Deus. As tuas palavras são verdade e tu dissestes ao teu servo esta boa palavra. Consente, pois, em abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça sempre na tua presença, porque és tu, Senhor Yahvé, que tens falado, e é pela tua bênção que a casa do teu Deus será abençoada para sempre. Muito bem, né? Então, muito bem. É uma belíssima oração que brota do coração de Davi, né? Podemos dizer assim, espiritualidade, ele até ensina a gente a rezar. Por quê? Porque tem assim, a oração dele tem uma estrutura, né? Muita humildade, né? Primeira coisa, ação de graças. Ele agradece a Deus por essa revelação, né? Ele chama constantemente a Deus pelo seu nome, Senhor, né? Que o judeu diz Adonai, que a Bíblia latina traduz por Senhor, que é Senhor. Então, ele inúmeras vezes ele reconhece Yahvé como o Senhor da vida dele. Então, em primeiro lugar, ele agradece, ele dá graças, ele louva a Deus pela bondade, pela misericórdia. Segundo ponto, a súplica. Ele faz uma oração de súplica, não apenas por ele, não apenas pela casa dele. Ele agradece porque ele entende que Deus faria uma casa, uma dinastia a partir dele. Então ele louva, agradece a Deus e ao mesmo tempo ele pede por essa dinastia e pede por todo o povo Israel. Não é uma oração egoísta como às vezes a gente faz, né? Só venha a nós e esquece do vosso reino. Não, ele faz uma oração por ele, pela família dele, que é a casa, significa dinastia, significa família, mas ele pede por todo
o povo de Israel. E aí ele termina pedindo a bênção, né? Porque a palavra boa de Deus, o que é uma bênção, né? A bênção é uma boa palavra, então ele pede essa boa palavra de Deus sobre ele e também sobre a sua casa, né? E aí nós temos então reforçado também esse sentido de casa segundo família, segundo dinastia. Uhum. Muito bem, que a gente... Difícil a gente fazer uma oração assim com esse conteúdo, né? Porque geralmente as nossas orações, elas são muito eu quero, eu preciso, me dá. Então são orações assim quase que de súplica no desespero. Intimista. Não é de súplica na sua miséria. Tu, Senhor, se me reconheceres merecedor, né? Me concede tal coisa. Mas aqui realmente, como o diácono fala, é um exemplo de como orar. A postura de todos nós na oração é como um mendigo. Os santos padres, os santos falam disso. Quando se reza, quando se faz uma oração a Deus, ali eu me coloco nessa condição de um mendigo, no sentido de pedir. Pedir não de ficar lamuriando, me dá isso, mas é pela vontade de Deus. Necessidade temos, mas não somos merecedores. Essa graça vem da bondade que Deus tem em relação a nós. Mas essa mendicância, no sentido de não se reconhecer como nada, tem que também ter o outro contraponto, de reconhecer que Deus é o tudo. Ele é o Senhor. E Davi fez isso aqui muito bem, né? Porque ele realmente reconhece o Deus, o que ele fez, as ações dele no povo de Israel. E aí ele suplica, né? Essa graça de Deus para que ele continuasse aí a vivenciar e poder ser esse rei conforme o que Deus gostaria que ele fosse. Um rei segundo a vontade de Deus. Eu gostaria também, Maíla tocou num ponto muito importante. Ela falou que a oração de Davi não era uma oração intimista. Não. Mas era uma oração de intimidade com Deus. Diferente. Ele foi ali à tenda e ele se derramou diante de Deus, né, em agradecimento, ação de graça, em súplica. Ele se colocou como esse mendigo, embora ele fosse o rei, ele se coloca como esse mendigo. E é assim, nessa intimidade com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus. E nós percebemos aqui a profunda intimidade que ele tinha com Deus, porque o coração dele pertencia a Deus. Ele não era idólatra, a Maíla já colocou isso. Então ele, apesar de todos os seus pecados, ele era um profundo adorador. E aí então essa foi uma oração muito profunda diante de Deus. Então eu vejo... de intimidade e sem ser intimista. Sem ser intimista. Ele não era intimista, mas tinha intimidade com Deus. Então eu vejo aqui dois mundos que se separam. O mundo de Saul, que a gente acabou de deixar, um rei prepotente, um rei determinado a fazer a sua vontade, um rei que se dirigia a Deus como se fosse um cumprimento obrigatório da lei, né? Mas não tinha essa questão do se despojar. Já vemos se iniciar um novo modo de se ver Deus que é colocado por Davi, daí iniciar-se através dele uma casa, um novo conceito, um coração onde vai ser preparado todo aquele ninho que se precisa para que Jesus venha. Né? Em Davi, Deus tem coragem de construir sua casa. Exatamente. São dois mundos tão diferentes. Para quem tem acompanhado o nosso programa, não deixe de recordar quem foi Saul e como foi difícil Davi sobreviver à inveja que Saul passou a ter de Davi, que via nesse menino puro, jovem, criança, já admirado por muitos, né? E de repente ele se perde em si mesmo, ele se ensimesmiza, Saul.
isso aí o fragiliza e acaba com todos os seus projetos. Exato. Que coisa triste. Né? E Davi sobrevive a tudo isso, pela graça também de Deus, porque Deus também tinha esse propósito para a vida de Davi. No plano de Deus, ele passou por tudo aquilo ali com Saul, se fortaleceu, teve um propósito, porque Deus tira de tudo aquilo ali um bem, para que ele chegasse aqui. E nessa promessa que Deus faz a Davi, é quase que um agradecimento ou um reconhecimento, ainda que Deus não precise disso. Isso. Mas Deus reconhece, valeu a pena a sua fidelidade, por causa da sua fé, do seu testemunho, da sua valentia, porque você foi honesto com Saul. Isso. Você não se vingou dele, você não usurpou o poder lá de Saul. Eu construo a minha casa sobre a tua existência. E a partir daí, a gente vai ver o desenrolar dessa história de Davi, dos seus sucessores, para tudo desembocar em Jesus. Por isso que Jesus, um dos títulos maiores de Jesus é Jesus, filho de Davi. É interessante como esse nome vai perdurar para sempre. Né? A gente lembra também daquele pobre homem que estava na beira da calçada, quando Jesus entra, ele diz, Senhor, filho de Davi, tende compaixão de mim. Exatamente. São coisas assim que espontaneamente a gente vê o coração brotar. Né? Esse nome construído ao longo da história. Vai exatamente Jesus ser a concretização maior, plena, única, de toda essa promessa que Deus fez, então, ali a Davi. E a ligação, Jesus vai ser o novo Davi, esse bom pastor, esse rei. Vai ser a materialização né, de toda Podemos dizer que Davi foi um protótipo. Exatamente. Do verdadeiro rei, do verdadeiro pastor, que é Jesus. Por isso que Mateus, quando a gente vê lá a genealogia de Jesus em Mateus, o evangelista Mateus vai fazer a linhagem de Jesus, com Davi. A partir de Davi. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi. E aí ele vai fazer 3 blocos de 14 gerações. Porque dentro do judaísmo, né, do povo de Israel, do alfabeto hebraico, o nome Davi somava 14. As letras que correspondem ao nome Davi. Isso, 3 vezes. Quer dizer, Jesus é a concretização. Então, pensa, Jesus perdura e faz com que toda essa profecia que foi feita lá em Samuel, aqui, por exemplo, em Mateus 1, versículo 1, se visualize. Esse é o filho de Davi. Que maravilha. Vamos entrar no capítulo 8, as guerras que Davi então vai travar. O comecinho, vou ler só só o 1 e 2, né, para a gente fazer uma pequena introdução. Aconteceu depois disso que Davi venceu os filisteus e os sujeitou. Davi tomou nas mãos dos filisteus sua hegemonia. Davi venceu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar no chão. Mediu com 2 cordéis para os condenar à morte e um cordel bem medido para os deixar com vida, e os moabitas ficaram sujeitos a Davi e lhe pagaram tributo. E traduz aí para mim as medidas. Que para que tanta medida? Medida para isso, medida para... Claro, que deve ser uma simbologia isso aqui tudo. Ele aqui fala na minha tradução 2 cordas para condená-los, uma corda inteira para deixá-los com vida. É um código. É um código, né? Mas o que quer mostrar de importante aqui é a força bélica também de Davi. Com Davi, o exército de Israel se consolida. Porque até Saul eram aquelas guerras, mas ele estava ali ainda lutando, o povo de Israel, para se consolidar diante dos povos. Então,
Por exemplo, aqui fala dos filisteus e dos moabitas, eram povos que o povo de Israel tinha muito temor, principalmente os filisteus. E a gente lembra que o próprio Davi lutou contra Golias, que era do exército filisteu. Mas o povo filisteu era sempre uma ameaça para o povo de Israel. Então aqui mostra esse poder bélico, a conquista que Davi passa a ter, livrando o povo de Israel dos seus antigos inimigos, né? Aqui mostra esses dois, mas que na verdade acaba aparecendo mais outros aqui na continuidade do texto. É bom lembrar assim, que historicamente as grandes potências elas estão ali se consolidando. O Egito está com brigas, né, internas, a Babilônia, a Síria e a Babilônia também estão ali se consolidando como potências. Mais tarde eles vão empreender essas campanhas. Lá no Ocidente, Grécia, Roma também estão em formação, né? Então é um tempo em que digamos assim, foi facilitado um pouco essa conquista para o rei Davi, porque a briga ficou ali regionalizada, né, com os filisteus, com os amonitas, com os moabitas. Aliás, ele é meio parente dos moabitas, porque a Ruth, que é a bisavó dele, né, é moabita. Então é essa questão. E aí Davi, ele vai consolidar o reino, vai consolidar o exército, e ele vai se expandir, né? Israel se expande como uma potência local, né? E fala de 30 mil soldados. Então Davi, ele começa a organizar. Mas a gente percebe que por trás de tudo isso, quem que é o Senhor dos Exércitos? O próprio Davi reconhece que o Senhor dos Exércitos é Deus. Da mesma maneira que ele enfrentou o Golias em nome do Senhor dos Exércitos, agora ele consolida esse reino ainda em nome do Senhor dos Exércitos. Então, seguindo o versículo 8. Davi venceu Hadadezer, filho de Roobe, rei de Soba, assim que este pretendeu estender o seu domínio sobre o rio. Davi tomou-lhe 1.700 cavalheiros e 20.000 homens a pé, e já reteou Davi todas as parelhas, conservando apenas 100. Os arameus de Damasco vieram em socorro de Hadadezer, rei de Soba, mas Davi matou 22.000 homens dos arameus. Depois Davi instalou prefeitos no Arã de Damasco, e os arameus se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. Onde quer que Davi fosse, Yahvé lhe dava vitória. Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os levou para Jerusalém. De Tebá, de Berotai, cidades de Hadadezer, Davi carregou uma grande quantidade de bronze. Nossa, esse pessoal eram soldados, parecia que não tinha casa para morar. Mas um material... Você quer que siga? Pode continuar, porque vai continuar nesse mesmo sentido. Pode continuar. Então, versículo 9. Seguindo a história, assim que Tou, rei de Emate, soube que Davi tinha vencido todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorã ao rei Davi para o saudar e o felicitar por ter feito a guerra a Hadadezer e o ter vencido, porque Hadadezer estava em guerra com Tou. Jorã levava objetos de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi os consagrou também a Yahvé com a prata e o ouro que ele tinha consagrado, provenientes de todas as nações que tinham subjugado: Arã, Moabe, os amonitas, os filisteus, Amaleque, e provenientes também do despojo tomado a Hadadezer, filho de Roobe, rei de Soba. Davi aumentou a sua fama quando venceu os arameus no Vale do Sal, em número de 18.000. Estabeleceu prefeitos em Edom, e todos os edomitas ficaram sujeitos a Davi. Por toda parte aonde chegava, Yahvé concedia vitória a Davi. Que rei que vai se tornar poderoso, não só pela escolha que Deus faz
de deixar seu coração sempre temente e consoante a Deus, mas também por essa dominação, esse poder que ele demonstra, né? Sim, porque até como rei precisava disso, um rei poderoso. Vamos lembrar sempre que o pano de fundo aqui é Deus querendo mostrar a supremacia de Israel sobre os povos. E constituir a sua linhagem, Sim, e o seu povo. Porque Deus escolhe Israel e Deus precisava fazer de Israel o povo mais forte, invencível, porque à frente de Israel estava Deus, Javé. Então, os demais povos, todos aí tinham um temor, ainda que fossem belicamente muito mais fortes do que Israel. Mas, mais do que isso, tinha Deus à frente de tudo. Então, quando aqui no texto, nesse capítulo 8, fala dessas vitórias de Davi, ele que traz, ele subjuga tal povo, ele recebe ali ouro, cobre, mostra essa grandeza, essa supremacia que o povo de Israel tem diante dos outros povos, né? Mas digamos assim, que o pano de fundo é a fé de Davi, é a fé dos israelitas em Deus. Yahvé, né? Porque várias vezes sublinhado e termina, né, essa perícope com o autor dizendo: por toda parte onde andava, Yahvé concedia a vitória a Davi. Né? Então, era essa fidelidade de Davi que proporcionava essa benevolência de Deus para com Israel. Lembrando que nós estamos aqui num tempo em que a misericórdia era algo assim mais distante, porque, como bem disse nossos mestres, era preciso estabelecer a organização de todo isso. Vamos tirar quem não quero, vamos eliminar quem está atrapalhando, vamos estabelecer o nosso reinado. Isso aí significava destruição mesmo, sim, matança, despojos, quer dizer, ficar com todos os bens daqueles que são vencidos, né? Mas sempre obedecendo a Deus. Sim, Deus dava sempre a ordem. Deus dava o comando. Fazer isso. Por isso que no final, só para terminar, no capítulo 8, 15, Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e a justiça para com todo o seu povo. Ou seja, Deus mostra que pela força de Davi, que por detrás dessa força estava a obediência, a fé em Deus, que fazia Davi prosperar em tudo. Então, vamos finalizar então falando dessa administração do reino, que é o versículo 15, fechando o capítulo 8. Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e fazendo justiça a todo o povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era o arauto. Sadoc, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saraías era secretário. Banaías, filho de Joiada, comandava os sereteus e os feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. É interessante, né, que aqui nós temos o staff, né, podemos dizer assim, o staff, né, do rei Davi, ali o ministério, a corte, né? E aí nós temos umas figuras interessantes. Joabe era esse general que era o ministro da defesa, né, podemos dizer assim. E ele, juntamente com o próprio Davi, comandava o exército, muitas vitórias, a gente vai ver, né? Nós temos aqui uma figura interessante que é o Sadoc. Então esse Sadoc, filho de Aquitobe, ele era, junto com a turminha dele, eram os sacerdotes. Mas os sacerdotes, eles vêm assim da tribo de Levi. E a partir de Davi... do clã de Arão. Exato, eles têm essa descendência. Mas quem vai assumir depois no templo vai ser os descendentes de Sadoc.
E daí desse nome Sadoc vem os saduceus, lá no tempo de Jesus, que é de onde saíam os sacerdotes, os sumos sacerdotes no tempo de Jesus. Então, essa casta aí dos saduceus, eles têm essa descendência de Sadoc. Porque o sacerdócio naquele tempo não era como hoje, né, por vocação, mas era hereditário. Então, de Sadoc vem ali os saduceus. O Banaías, ele comandava esses cereteus e feleteus que eram estrangeiros, eles eram mercenários. Ainda hoje a gente vê na guerra, né, por exemplo, da Ucrânia, tem os mercenários. Né? Tem outros países, como a Coreia, que está lutando pelo lado da Rússia. A Ucrânia tem os mercenários que vão lá, voluntários de outros países que vão lá lutar. Então, o Banaías comandava essa turminha lá dos mercenários na guerra. E outra coisa interessante, que os filhos de Davi eram sacerdotes. Interessante isso também, porque não era a família dos levitas, só que Davi, nós vamos ver que, por exemplo, na vinda da Arca da Aliança, ele fez trabalho de sacerdote, ele ofereceu sacrifícios, né, ofereceu holocaustos. E quem que eram os sacrificadores? Eram os sacerdotes. Então Davi, ele fez esse papel de sacerdote, e a gente tem esse versículo aqui um pouco assim duvidoso, dizendo assim, os filhos de Davi eram sacerdotes, mas aí a gente vê também uma prefiguração do sacerdócio de Jesus, que é o nosso sumo eterno sacerdote, sem ser de família sacerdotal, mas ele é filho de Davi. Por isso ele tem também esse poder, né? Esse poder sacerdotal. Muito bem, queridos, nosso tempo já se esgotou, nossos argumentos vão ficar agora para o próximo programa, continuando essa belíssima história ainda da sucessão davídica, e agradecer, claro, acima de tudo, aos nossos mestres que nos conduziram de forma sempre tão brilhante nesse programa de hoje, e dizer que não percam o próximo programa, porque se você quer conhecer Davi, é agora o momento, né? De forma detalhada, apaixonante, para que a gente possa realmente entender esse grande homem que trouxe uma importantíssima linhagem, a maior das linhagens da nossa história. Quero agradecer a todos mais uma vez, dizer, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.